Começamos agora mais uma edição do LucraCast, o seu podcast sobre empreendedorismo, gestão. E hoje recebemos aqui um convidado muito especial para tratar de um tema que muitas vezes é uma dor para você empresário, para você que vai começar a empreender, que são problemas, né, jurídicos que podem surgir aí no decorrer da sua caminhada, da sua jornada. E a gente trouxe aqui hoje um especialista, né, no direito empresarial, onde ele vai trazer para você aí muitas dicas jurídicas estratégicas para que você possa se proteger, né, para que você deixe de ter vários problemas e deixe de criar passivos que vai te gerar ali alguns transtornos, inclusive até prejuízos financeiros lá na frente. A gente costuma falar que o telhado a gente conserta quando está com sol. Então, enquanto você ainda não tem um problema, você tem que se prevenir, você tem que se proteger, você tem que se organizar para que lá na frente você não sofra com esses problemas. Então, hoje a gente recebendo aqui o Dr. Michel Cândido, onde ele vai falar e vai nos orientar e direcionar, e vai ser um bate-papo aqui muito bacana sobre esse tema para você, empreendedor. Seja bem-vindo, meu amigo Michel, um dos melhores advogados empresariais que a gente tem, vai estar conosco aqui hoje. Seja bem-vindo, se apresente, fale um pouco aí do seu trabalho e vamos lá ajudar essa galera. Maico, boa tarde. É uma satisfação estar contigo aqui. Satisfação falar um pouco, né, da nossa vivência do direito tributário, do direito empresarial, do direito do trabalho, que são aquilo que a gente trabalha no dia a dia lá no escritório. Então, assim, as dores que a gente enfrenta no dia a dia ali com os empresários, que eles acabam sendo, a gente fala que o cliente nosso, ele acaba sendo ali um familiar, porque a gente vive, né, ali o dia a dia dele dentro da empresa dele. Então, falar sobre essas questões, trazer essas dicas, para evitar para que empresários, né, não passem por esses eventuais problemas que a gente vê no dia a dia, para mim é muito gratificante. Eu te agradeço essa oportunidade de trazer essas informações, de agregar valor para esse público tão seleto que você tem aqui. Bacana, vamos lá. Então vamos começar aqui com algo que é uma dor, é uma preocupação e é um calo, né, no pé dos empresários, que é a parte tributária, imposto. Imposto, quanto menos a gente paga, melhor. A gente sabe que o maior sócio do nosso negócio é o governo, né? Ele não entra com nada e sai ali com a grande parte, a gente ainda tem que depositar e fazer o Pix na conta dele, pagando o boleto do imposto ali todos os meses. Então, a gente sabe que hoje no nosso ordenamento jurídico e a legislação nossa, ela permite que a gente possa utilizar de estratégias lícitas, né, e legais para que a gente possa pagar menos impostos. Hoje o sistema tributário brasileiro funciona assim. Tem lá a legislação e você, enquanto empresário, você enquanto dono de um negócio, você tem que buscar as formas mais viáveis de você pagar o imposto. Porque você paga, o governo aceita receber, se tiver errado, ele vai te penalizar e ele vai cobrar aquilo que você pagou errado, mas se você pagar mais, também ele não vai te avisar que você está pagando a mais, é você que tem que correr atrás. Então, hoje a gente pode utilizar estratégias de planejamento tributário, né, e de elisão fiscal, onde dentro da própria legislação a gente tem aí várias estratégias, né, a depender do seu ramo de atividade, a depender do seu negócio, a depender daquilo que você faz, produz, comercializa, vende, presta serviço, a gente pode utilizar formas de você pagar menos impostos de forma legal. E muitas empresas, elas pagam imposto a mais sem saber. Tem algumas pesquisas que falam que tem um grande percentual de empresas que pagam imposto a mais. E a gente sabe que tem várias estratégias, né, várias formas que a gente pode fazer de pagar menos. E hoje o Michel vai trazer aqui alguma dessas oportunidades para nós hoje. Então vamos lá, Michel. O que você acha hoje que são os principais erros, né, que hoje as empresas e os empresários cometem no que tange aí a questão de impostos, essa parte tributária? O erro mais comum que a gente percebe no dia a dia é o regime inadequado. Então, muitas vezes a empresa ela continua no simples, só que o ideal era que ela tivesse no presumido ou no lucro real. Então, esse é o principal erro, está no regime errado. Outros erros que a gente percebe bastante é não aproveitamento de créditos tributários, o, o adequamento, readequadamento de produtos, seja por NCM, seja por KNAI, serviço, também traz ali uma majoração dessa carga tributária. Então, quando a gente pensa nesse regime tributário inadequado, a gente já liga na situação de fazer um bom planejamento tributário. Um planejamento tributário eficaz, um planejamento tributário técnico, no qual há a análise do faturamento dessa empresa, há uma análise da folha salarial dessa empresa, uma análise da atividade dessa empresa e, principalmente, da margem de lucro. Então, tem que ser verificado esses fatores para verificar se aquele regime seria o adequado e se ele estaria em consonância, né, com a atividade da empresa. Perfeito, perfeito. Você citou aí
Todos os pontos que eu vejo também como contador, onde a gente também, em parceria com o jurídico, a gente faz aí vários trabalhos de planejamento tributário, os pontos principais que hoje as empresas pecam, né? E a maioria das vezes elas estão pagando imposto a mais por estar no regime tributário inadequado. Hoje, basicamente, a gente tem três regimes tributários no Brasil: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. E a gente tem aí uma série de fatores, uma série de variáveis que influenciam para definir qual que é o melhor regime tributário da empresa. E muitas das vezes os contadores, às vezes por omissão ou por desconhecimento, né, sempre colocam a empresa no Simples Nacional, né, e muitas vezes o regime tributário mais viável não é o Simples Nacional, às vezes a empresa deveria estar no lucro real, estar no lucro presumido, às vezes a gente deveria utilizar ali, às vezes alguma estratégia híbrida, às vezes a gente tinha que fazer segregação de unidades de negócio. Tem várias estratégias que a gente poderia utilizar e muitas vezes a empresa está no Simples pagando imposto a mais. E também a gente tem pego muitos casos, porque agora a gente tem uma onda de coaches aí na internet, né? A gente tem um coach famoso aí do varejo brasileiro, né? Famoso por ter quebrado um negócio, né? Um negócio aí que não foi tão bem sucedido. Teve até um processo criminal aí por sonegação de imposto. E hoje ele dá aula na internet de como pagar menos impostos. E o lema dele é: se você fatura mais de 100 mil por mês e está no Simples Nacional, você está rasgando dinheiro ou queimando dinheiro, né? Ele tem ali alguns momentos que ele até faz uma cena em relação a isso. E muitas vezes as empresas que faturam mais que 100 mil reais, elas não têm que sair do Simples. Então hoje a gente tem uma onda de empresas que está no Simples sem dever estar e uma onda também de venda do lucro real como se ele fosse a forma mágica para reduzir impostos e muitas vezes ele não é. Porque hoje a gente tem um gargalo, principalmente para quem é comércio, que é o ICMS. E muitas vezes é viável para a empresa sair do Simples Nacional e ir para um outro regime no que tange a PIS, COFINS, CSLL e RPJ, que são impostos federais, né, que muitas vezes a gente desconhece, que quem está no Simples está pagando unificado ali na guia, mas o ICMS muitas vezes ele é um gargalo, muitas vezes o gargalo às vezes é uma folha de pagamento, que a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, às vezes a margem de lucro também é um gargalo, porque às vezes eu posso ter um faturamento mais alto e às vezes é interessante eu sair do Simples, mas a minha margem de lucro é muito alta, como que eu vou para o lucro real se a margem de lucro é alta? E hoje a gente tem aí uma leva de pessoas que têm levado, né, profissionais que têm levado empresas para o lucro real de forma indevida, aplicando ali muitas vezes créditos tributários que não existem, alavancando valor de estoque de forma indevida para poder gerar créditos que também não existem, abrindo, né, muitas vezes empresas e conglomerados de forma desnecessária, compra de notas fiscais, o que vai gerando também um passivo tributário. Então, tem sim para muitas atividades formas de proteger o patrimônio e baixar o imposto. Às vezes, muitas vezes o lucro real é interessante, mas hoje tem alguns aventureiros no mercado que a gente tem percebido que tem feito algumas estratégias aí muito ousadas e tem deixado alguns empresários, desculpa a expressão, com a calça curta e criando ali um passivo para eles ali na frente. Então, um planejamento tributário bem feito, como o Michel falou, analisando todas essas questões, todas essas nuances, traz sim vários benefícios e sendo analisado como um todo. Você vê, o Michel citou KNAI, o Michel citou NCM, o Michel citou produtos, ele citou margem de lucro, ele citou faturamento, ele citou várias questões que têm que ser analisadas e é o que tem que ser feito. Hoje a gente tem uma leva, inclusive aqui em Goiânia tem uma empresa que faz um trabalho, ela liga pro empresário e fala assim: quanto você está pagando de simples? Aí o empresário fala, ele já fala, se o empresário estiver pagando mais de 10 mil, ele está pagando mais imposto, ele já deveria ir para o lucro real. Ou seja, ele não analisa margem de lucro, folha de pagamento, de quem ele compra, para onde ele vende, se é consumidor final, que a alíquota de ICMS a gente sabe que é mais alta, se é para dentro do estado, para fora do estado, ele não analisa nada, ele só analisa aqui, porque ele criou ali um modus operandi, onde ele consegue, com uma estratégia que não é tão lícita, reduzir o imposto desse cliente, porque a fórmula que ele criou foi de levar o cliente para o lucro real. Então, sim, tem formas, mas sendo feito da forma correta. Onde vem aqui o suporte do Dr. Michel, com certeza acho que você já deve ter pego lá no seu escritório casos, né, que o cliente estava pagando imposto a mais e casos que às vezes foram feito um planejamento ali muito ousado, né, Michel? Fala um pouco para nós sobre isso aí. Então, esse ponto que você mencionou, na verdade você citou vários pontos aí que eu acho que você fez um resumo, né, do que a gente vive no dia a dia tributário. Então, por exemplo, a segregação da atividade, isso é fundamental. Aí nós estamos falando de uma situação lícita, né, na qual a empresa ela faz segregação da atividade. Muitas vezes ela tem o comércio e tem serviço. Então, nada mais justo que ela verifique aquela atividade, analise se eu fizer a segregação, se eu vou ter ali uma redução tributária e faça ali o melhor regime tributário. Muitas vezes, fazer essa segregação é um bom caminho a se pensar. Quando você fala em fraude, a gente se depara todos os dias com fraude lá no escritório. Então, o pessoal que teve uma recuperação tributária indevida, pagou a consultoria e a consultoria sumiu. Logo depois veio a autuação, que um ponto é interessante.
Muitas vezes, principalmente em empresas do Simples Nacional, o pessoal faz a recuperação tributária, a Receita vem e paga, mas não quer dizer que ela está homologando aquela recuperação. Ela tem o prazo de até 5 anos para fazer ali a análise, fazer a verificação daquela recuperação tributária. Então, muitas das vezes, a contabilidade, a consultoria, desculpa, ela recebe aqueles valores de forma antecipada, então cobra ali um percentual, e depois de 3, 2 anos, chega o auto de infração. Então, a empresa ela tem que pagar o principal, tem que pagar juros e multa de forma bastante pesada, e além disso, ela vai perder o percentual que ela pagou para a consultoria. Então, todos os ângulos que eu olho, eu vejo que, assim, muito gravoso. E quando os clientes nos buscam, ele fala, olha, eu caí numa fraude, assim, 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 eu quero reaver esses valores que eu paguei para a consultoria. Aí a gente vai atrás da consultoria, cadê a consultoria? Muitas vezes ela utiliza de um laranja. E aqui em Goiás, tem uma questão muito regional. Geralmente o pessoal vem de São Paulo. Quando fala que é de São Paulo, parece que tem uma, né? Charme a Um mais, né? charme, né? Parece que tem um charme e o pessoal cai nesse conto, né? Cai nesse conto da recuperação tributária onde não existe. Então, muitas vezes, eles criam ali benefícios fiscais que não existem. A gente olha a atividade. Por exemplo, vou pensar num cliente nosso que ele trabalha com colchões. Trabalha com colchões, veio uma consultoria e vendeu para ele que ele tinha créditos não cumulativos ali de PIS e COFINS. A atividade dele não comporta, não tem crédito não cumulativo. Então, eles tinham achado ali um valor expressivo, né, de crédito. Eu falei, olha, da onde está saindo esse crédito? Fala para ele trazer o memorial de cálculo, fala para ele demonstrar qual que é o regime tributário, qual que é a- o dispositivo legal, né, que rege esse benefício que ele está trazendo. Aí, nesse caso, ele some, né? Então, geralmente é bom ele sempre estar resguardado. Isso é importante, quando alguém ou alguma empresa vir com a estratégia de trazer uma recuperação tributária, o escritório faz e tem muitas recuperações tributárias que de fato são verídicas. Mas quando trazer um profissional que você não conhece, busque outros profissionais que estão próximos a você. Busque o seu contador, busque um advogado de confiança que atue na área tributária para respaldar aquele trabalho que está sendo oferecido por aquela consultoria. Você citou um ponto aí que eu não tinha falado, que é essa parte da recuperação tributária indevida de créditos, né? Eu tive um cliente recente que caiu nessa situação, uma empresa do Simples Nacional que trabalha com produtos ali que não eram passíveis, né, de ter o benefício que seria o monofácil de PIS/COFINS. A consultoria fez exatamente dessa forma. Procuraram nele, né, e apresentaram ali que ele tinha direito a receber, né, um valor X de crédito. Eles entram ali no sistema do Simples Nacional, pegam aqueles produtos que não têm direito àquele benefício fiscal e alteram aquela apuração, colocando como se ele tivesse benefício. Aquilo que ele pagou a mais, a priori, vira um crédito, sendo que é um crédito indevido, porque de fato ele não teria direito de usufruir aquele benefício. E aí cria-se ali um crédito a receber e essa consultoria recebe um percentual desse crédito. Então, por exemplo, você pagou um Simples Nacional de R$ 10.000. Eles colocam ali benefícios fiscais como se você deveria ter pago só R$ 5.000. Esses R$ 5.000, nos últimos 5 anos, acumulou-se um crédito de R$ 300.000. Eles vendem aquilo ali como um excelente benefício, né, para o empresário e cobram ali um percentual entre 20, 30, já vi cobrando até 40%. Fazem um contrato que, inclusive, quando eles fazem já o processo no contrato desse cliente meu que caiu, ele não permitia nem devolver, que se ele desistir, né, que se ele desistisse, ele ainda tem que pagar um percentual do comissionamento que foi calculado ali, e a Receita Federal pagou. Mas como você bem disse, Michel, você é especialista no segmento tributário, a Receita Federal, o fato dela pagar não quer dizer que ela está homologando aquilo ali como oficial e verdadeiro. Depois, nos procedimentos de auditoria e de fiscalização, a Receita Federal vai pegar, como pegou, e ela vai cobrar aquilo ali. Além do imposto principal que já tinha sido pago e foi pego de volta, ela vai cobrar novamente com juros e multa, você vai ter que devolver, aquilo ali vai ficar muito mais caro, né? Vai ter ali um processo instaurado, sem contar que na maioria das vezes você não vai conseguir recuperar o valor que você pagou para essa consultoria, porque eles vão sumir, você não vai achar, e ali vai virar uma bola de neve, porque você caiu no conto da princesa. Então, muito cuidado, né? Se alguma empresa te abordar oferecendo uma recuperação de crédito, falando que você tem tanto a receber do governo, porque na maioria das vezes empresas que vêm para poder tomar o seu dinheiro e você não tem crédito nenhum. O dinheiro vai cair na conta, mas depois você vai ter que devolver muito mais caro. Essa questão que você citou aí da recuperação tributária, além dessa questão do planejamento tributário, né, muito ousado, mudando o cliente de regime, essa questão da recuperação tributária, já vi, né, várias matérias na televisão, já teve alguns clientes meus que caíram, cara, e é costumeiro. Ontem mesmo um cliente meu foi abordado por uma empresa dessa oferecendo esse planejamento no lucro real.
E a gente já fez esse planejamento para esse cliente, a conta não fecha justamente por causa do ICMS, porque é um cliente que vende principalmente ali para consumidor final, é um produto que não tem benefício fiscal, a alíquota do ICMS dele vai ser razoavelmente bem alta, principalmente quando ele vender para fora do estado, e além de ter o ICMS normal, ele vai ter que pagar aquele diferencial para não contribuinte, então a carga tributária dele fora do Simples quase que dobraria, e no Simples ele tem uma carga tributária já adequada. Mas a forma com que eles vendem em uma forma onde eles utilizam ali principalmente o crédito do estoque na virada Uhum. de regime, e aí eles dão uma retada boa no estoque, sobe o estoque, dá crédito, e aí abre outras empresas, né, que aquelas empresas vão tirar nota para essa, né, vão gerar créditos, né, e muitas vezes são créditos que não são passíveis, principalmente de PIS e COFINS, faz essa empresa dar prejuízo, né? E eles já vendem isso aí já como um formato, e o principal, essas empresas elas estão cobrando agora um percentual do benefício. Essa empresa em questão que abordou meu cliente, o modus operandi deles é o honorário, um salário mínimo fixo mais 40% da economia. Ou seja, independente do preço que ele vai Uhum. pagar, quanto mais ele reduzir o imposto, melhor para ele, porque ele vai ganhar mais. O preço que vai ser pago para isso não importa, mas a promessa feita de reduzir o imposto tem que ser cumprida. Então, hoje isso é uma dor muito grande. Tem algum ponto que você quer falar sobre Né? isso? E assim, esse ponto é interessante porque o empresário que escuta isso fala, olha, o cara vai receber daquilo que ele conseguir reduzir para mim, isso é excelente. Né? Se olhando pela abordagem prática e desde que fosse legal, né? Então, para o empresário, isso é maravilhoso. Porque na cabeça do empresário, o profissional é um profissional dedicado, um profissional criterioso, um profissional experiente que de fato vai trazer aquele benefício para ele. Só que na verdade não. Ou seja, está utilizando de artifícios para majorar ali eventual crédito, né? Você falou muito mesmo do crédito de estoque. Então, quando a empresa sai do Simples Nacional, ela vai para o presumido ou para o lucro real, que é o caso, ela apura ali um crédito de estoque e vai abatendo ali na apurações, né? Só que eles não levam em consideração, por exemplo, o ICMS, não levam em consideração a folha. Aí, na folha, por exemplo, a ideia é, não, vamos abrir uma outra empresa, para que essa empresa, a gente majore ali o custo dessa empresa, para reduzir EPJ e CSL, e, por outro lado, também continuar no Simples, né? Então, a folha eles deixam no Simples Nacional, com essa nova empresa, e acaba reduzindo ali da primeira, que seria a empresa que está no lucro real. Dias atrás, um cliente nos procurou porque ele foi autuado por essa estratégia, que não tem nada de planejamento tributário. Isso não é um planejamento tributário eficaz. Então, ele foi autuado nessa empresa do Simples Nacional, no qual ele havia direcionado todos os empregados dele para ficar no Simples Nacional. Então, ele tinha uma empresa que era um supermercado, um varejista. Ele tirou toda a folha e passou para essa empresa do Simples Nacional. Só que todos os custos dessa empresa do Simples Nacional eram voltados para pagar a folha. Então, o fato de ter somente esses custos, então ele emitiu uma nota, essa nota geralmente era no valor ali da folha salarial. Então, esse custo total da folha era mais de 90% ali daquilo que ela te faturava, essa empresa do Simples Nacional. Consequentemente, a Receita veio e falou, olha, beleza, só que isso aqui é um motivo de exclusão do Simples Nacional. Eu estou te excluindo do Simples Nacional, tá aqui juros e multa, e além disso, Pagar o patronal do INSS. pagar o patronal do INSS. Então, nós estamos falando nesse caso lá, ele teve uma atuação lá de 1,5 milhão. E olha que a empresa não é grande, só que ele perdurou por essa iniciativa por bastante 5 anos. tempo, por 5 anos. Então, assim, é algo que custa caro se a fiscalização pegar. Eles partem da ideia que a Receita nunca vai pegar, mas pega sim. Esse é um exemplo que eu acabei de citar. Exatamente. Bacana, bom demais. Um ponto que você citou, que eu acho que é bem relevante, que não é só o regime tributário errado que muitas vezes faz pagar mais impostos de forma indevida uma empresa no Brasil. A gente tem empresas que muitas vezes estão no regime tributário certo, por exemplo, às vezes ela está no presumido, tinha que estar no presumido, está no real e tinha que de fato estar no real, mas ela deixa de utilizar benefícios fiscais que a legislação permite. Seja por um tipo de produto, seja por um tipo de operação, seja por um tipo de segmento. Então, por exemplo, a empresa, um comércio, pode estar no lucro real, né? É o regime correto, e às vezes ele tem um benefício fiscal para um certo tipo de produto ou para um certo tipo de perfil de cliente que ele venda que ele não precisava pagar um imposto X, ou ele não precisava pagar uma alíquota Y, às vezes ele teria uma redução de base de cálculo Z. Então,
muitas vezes a empresa paga mais impostos porque há um desconhecimento aí do contador e da parte jurídica da empresa em procurar todos os benefícios fiscais que aquela atividade, que aquele produto, que aquele segmento, ele poderia estar usufruindo e reduzindo aí bastante os impostos que essa empresa paga aí todos os meses. Fala um pouco para nós sobre essa questão de benefícios fiscais, Michel. Então, benefícios fiscais, eles podem ser regionais e podem ser setoriais, por segmentos. Então, por exemplo, um regional seria a Zona Franca de Manaus, é um benefício regional. Setoriais, vamos imaginar empresas de informática, lei do bem. Então, assim, tem vários benefícios que muitas das vezes são desguarnecidos pelos empresários. Os empresários têm desconhecimento, a contabilidade, muitas vezes, ela não aprofunda naquele segmento. Isso é até interessante na hora da contratação de um contador. O contador, é interessante que ele seja experiente naquela área de atuação, no segmento daquela empresa e no porte também da empresa. Então, é interessante você verificar. Outro ponto também que é interessante no empresário em si, é que ele tenha também um pouco de noção de contabilidade. Então, muitas vezes, ele delega, né, toda a contabilidade ali. Delarga, né? Delarga, né? A ideia é essa, ele delarga para terceiros ali e não tem nenhuma noção. Então, por exemplo, ele não consegue nem ler o balanço patrimonial dele, a DRE. Então, assim, são situações que ele precisa, né? Demonstração de fluxo de caixa, algumas empresas, né, não têm necessidade, mas é interessante que o empresário tenha essa noção. Quando eu penso em incentivos fiscais, eu penso também em créditos. Créditos, por exemplo, de PIS e COFINS, que muitas das vezes são desguarnecidos pelos empresários. No agro, então, isso é fundamental, essa análise de crédito de PIS e COFINS. Tem muitos produtos, vou citar, por exemplo, a soja. A soja, ela é alíquota zero, só que ela tem manutenção do crédito. Então, se o empresário ali não aproveita esse crédito que foi dado ali, ele acaba perdendo muito dinheiro, muito dinheiro. É o que você falou, ele está no regime correto, só que ele não está aproveitando os créditos que ele poderia. Então, é a mesma coisa de estar no regime errado. Tá no regime errado, porque tá perdendo dinheiro do mesmo jeito. Outro ponto que é interessante também nessa questão de analisar os benefícios fiscais, por exemplo, muitas vezes ele acha que estar no Simples Nacional seria uma boa estratégia. Só que aí, quando você olha para o ICMS, que é o pesado, muitas vezes ele pode ter um benefício no ICMS, ele pode ter uma redução da base de cálculo, ele pode ter um crédito presumido, que inclusive pode ser até menor que o valor que ele está pagando no Simples Nacional. Porque quando você paga o Simples Nacional, o ICMS está embutido ali. Aí você pega ali a alíquota, você verifica quanto que é o percentual de ICMS. Então, se ele não tivesse que pagar nada de ICMS, então por que eu estou lá no Simples? Não tem razão. Sentido. Nós estamos batendo aqui desde o início. O que é pesado fora do Simples Nacional é o ICMS e a folha. INSS patronal. E INSS patronal. Então, se eu não tenho INSS patronal, ou se eu tenho um INSS patronal baixo, o ICMS que é o pesado. E se o ICMS eu tenho algum benefício, não faz sentido estar no Simples Nacional. Nesses casos, sim. Exatamente, show de bola. Então, já deu para você, enquanto empresário, enquanto futuro empresário, entender o quanto é importante você ter um bom acompanhamento contábil, um contador que de fato entende, né, o contexto da sua empresa, do seu negócio, do seu ramo de atividade e que vai fazer ali um bom planejamento tributário, né? E você também pode buscar um apoio de um advogado especializado, né, na parte tributária que vai ajudar, né, essa equipe, né, para poder trazer para você o melhor resultado, te apresentar aí o melhor regime tributário, fazer realmente um bom planejamento tributário para que você possa aproveitar todos os benefícios que a legislação brasileira oferece para que você possa pagar menos impostos, porque a gente sabe hoje que quanto menos imposto você pagar, mais lucro você vai ter. Vai estar saindo menos dinheiro do seu caixa, você vai ter mais dinheiro para poder, às vezes, tirar para o seu bolso enquanto sócio pessoa física e para poder reinvestir no seu negócio. Então, um bom profissional contábil, um bom advogado, né, e um bom planejamento tributário é essencial para qualquer pessoa que quer abrir uma empresa no Brasil. Ainda para finalizar esse ponto, para a gente passar aqui para uma parte que é, como dizer, um calo também para muitos empresários, que são as demandas e problemas trabalhistas. Para a gente concluir essa questão aqui, tem um tema que a gente fala muito, que eu entendo que está aqui dentro da parte tributária, envolve também parte patrimonial, que é a holding, né? Hoje a holding é uma excelente estratégia, né, hoje no Brasil, onde a gente pode utilizar para, basicamente, eu entendo que 3 finalidades principais: planejamento tributário, pagar menos impostos em muitos casos. Segundo, proteção patrimonial, é uma excelente estratégia para que você possa aí proteger o seu patrimônio, não blindar, porque para mim não existe blindagem,
nem veículo, né, tem blindagem 100%, né? A blindagem de veículos ela é mais ou menos determinada por tipo de calibre, né? Então não é porque um veículo é blindado que ele está livre de ser ali atingido por determinado tipos de calibre. Então não existe blindagem patrimonial, tem a proteção patrimonial e a holding é uma excelente estratégia. E por fim ali o planejamento sucessório, onde a holding é uma excelente alternativa e estratégia para que você possa ali antecipar, né, a transmissão dos seus bens, né, em um momento de partida, e você pode já fazer ali a antecipação da sua partilha e evitar que muitas vezes esses bens passem aí por um processo de inventário que a gente sabe que no Brasil é bem moroso, é bem demorado e bem oneroso, é muito caro, né, ainda vem mais mudanças aí com a reforma tributária, então a holding hoje é uma excelente estratégia de proteção patrimonial, planejamento tributário e planejamento sucessório. Então eu queria que o Michel falasse um pouco, né, como a holding pode ajudar, né, você, não só você empresário, mas você também pessoa física que às vezes não empreende, mas tem patrimônio e tem rendimentos, muitas vezes aí de aluguel, e tem filhos, e a holding é uma excelente estratégia para que você possa usufruir desses benefícios hoje no Brasil. Mas você resumiu assim de tão, tão forma, de tão maestria, que fica até difícil de fazer apontamentos. Mas a holding Nada. ela é excelente para fins de planejamento tributário, principalmente levando em consideração lucros e dividendos. Então, na maioria dos casos, a gente se depara com pessoas físicas que fazem locações, têm aluguéis e tributa tudo na pessoa física. Então, tem ali um alíquota de 27,5%, que é imposto de renda. É lógico que essa alíquota não é efetiva, mas é a alíquota nominal. Quando eu passo para a holding, eu tenho ali uma redução expressiva daquela carga tributária que a pessoa física vai pagar. Quando eu penso em empresas, eu também vejo uma boa gestão, tanto na questão tributária como na questão empresarial propriamente dita. O que a gente se depara muito? Com grupos de fato. Então, eu tenho várias empresas, no qual a única ligação dessas empresas com a outra são seus sócios. Então, ele não tem ali uma definição de grupo de direito. Então, não tem um contrato social, não tem uma empresa controladora. Então, quando eu penso em uma holding empresarial, eu penso nessa ligação. E outro detalhe também que é importante. Quando eu tenho esse grupo de fato, na maioria das vezes, as empresas... Imagina que eu tenho uma empresa que tem lucro e outra empresa que tá passando dificuldades. Eles tiram o dinheiro dessa empresa que está com lucro e passam para a empresa que está com dificuldade e fazem ali um contrato de mútuo. É um mútuo que ele nunca vai se pagar. Então, acaba tendo um passivo ali de IOF, etc. Então, se eu crio uma holding empresarial, eu consigo fazer essa gestão financeira, eu consigo passar dinheiro de uma empresa para outras pernas dessas empresas que são ligadas pela controladora, sem que eu tenha necessidade de ter um contrato de mútuo, sem que eu tenha tributação, uma nova tributação. Tudo por média de equivalência, né, patrimonial, eu consigo fazer essa gestão financeira e também tributária. Então, a holding, ela, além de ter esses aspectos de tributo, ela tem um aspecto de sucessão. Quando eu falo numa holding patrimonial, pensando nesse prisma de sucessão, eu esqueço a questão de inventário, eu esqueço a questão de testamento. Porque não faria sentido eu fazer uma holding no qual eu coloco ali o patrimônio, eu já crio regras de transição, de sucessão, e lá na frente eu tenho que fazer ali abrir um inventário. Então a gente cria formas jurídicas testadas e seguras para que aquela família, para aquele empresário, ele tenha a condição de que, eventualmente, numa falta dele, a família já esteja tranquila, né? Evite ali qualquer tipo de conflito societário e não tem que arcar com o ITCMD. O ITCMD é o grande gargalo quando a gente pensa em sucessão. O ITCMD hoje, a alíquota máxima ele é de 8%, que no estado de Goiás ela é progressiva, ela começa de 2% e vai até 8%. Com a reforma tributária, fala-se de que essa alíquota passe a ser 16%. Então, imagine, do nada, há um falecimento, nenhuma família está preparada para isso. De repente, ela tem que pagar um alíquota de 8% ou 16%, né, se estiver com a reforma mesmo, se assim for fixada. Do nada, ele tem que pagar ali um valor expressivo. Aí que a gente sempre fala, né, que patrimônio de herdeiro geralmente não tem valor por causa disso, porque geralmente ele tem que vender na pressa. Quando ele vende na pressa, o primeiro que acha fala, não, eu pago, mas o valor é esse aqui. O valor é menos X. Se ela vale X, eu pago menos X. Então é assim que se a empresa e se a família não se planejar, o empresário não se planejar, vai ter que pagar sim, vai ter que pagar de forma despreparada e lá na frente ainda pode ter conflito societário. Perfeito, perfeito. Resumiu e complementou aí de forma bastante clara. É,
também teve, né, um tempo atrás, eu acho que deu uma diminuída, né, na internet, muitas pessoas, né, vendendo muitas vezes de forma errada, na estratégia de holding, como se a holding, algumas formas que não eram tão recomendadas, mas a holding feita de forma correta, ela sendo feita de forma estratégica, né, e também com essa parceria contábil, jurídico, que abrange essas duas questões, ela pode trazer muitos benefícios para quem utiliza. Muitas vezes o empresário, às vezes ele declina, né, de abrir a holding pelo custo que ele acha que está tendo, mas holding é um investimento, né? Você investe agora, né? Você vai estar fazendo ali um aporte financeiro para poder evitar problemas futuros, principalmente familiares, patrimoniais e financeiros, onde lá na frente você vai ter uma economia gigantesca e te livrar de sérios problemas lá na frente. Bacana. E vamos seguindo aqui, senão a gente não vai conseguir falar sobre todos os nossos temas. Outro tema bastante importante que, como se diz, é uma dor para muitos empresários são as demandas trabalhistas, né? Hoje praticamente toda empresa aí tem gestão de pessoas, né? Sejam CLTs ou hoje os chamados PJs, e a gente sabe que isso é uma dor e muitos empresários hoje eles pecam por desconhecimento, né? Nem por querer fazer errado, muitos pecam por saber, não saber o que precisa ser feito e às vezes cometem coisas que não precisavam cometer. O que você acha hoje que são os principais erros, né, que os empresários cometem de forma consciente, ou às vezes até inconsciente, no que tange essa questão das relações trabalhistas, né, com seus colaboradores? A máxima é pagamento por fora. Então, assim, pagamento por fora é a máxima. Acho que empresa que paga por fora, eventualmente ela vai ter um passivo trabalhista. Outros pontos são, por exemplo, a ausência de controle de jornada de trabalho, horas extraordinárias de formas excessivas, a ausência de banco de horas, isso é importante, ausência de registro formal, então ele contrata, mas não faz um contrato de trabalho, não faz o registro da CLT. Então, esses geralmente são os principais pontos que a gente denota assim, que trazem problemas trabalhistas para os empresários. Perfeito, perfeito. E hoje um dos grandes problemas que eu vejo são contratos, né, muito mal feitos, né? Às vezes usa-se um contrato padrão e às vezes a empresa teria ali várias particularidades que demandaria com que ela tivesse, né, um contrato ali mais bem elaborado, cláusulas específicas, que poderia estar resguardando esse empresário de problemas lá na frente. O que você acha que são cláusulas importantes que muitos contratos hoje de trabalhistas não têm, que você acha que era importante e necessário que se tivesse? Então, no contrato trabalhista, ele deve declarar ali, estabelecer quais serão as funções desse empregado, colocar regras claras desse empregado, definir jornada de trabalho, definir a forma que se dará essa prestação de serviço, se vai ser na matriz, se vai ser em filiais, ou se pode ser em qualquer uma delas. Essa ausência desse registro, ele impacta diretamente na possibilidade de ter ações trabalhistas no futuro. Porque se eu não deixo claro aí quais são as funções desse empregado, lá na frente ele pode alegar que que ele tinha acúmulo de funções. Então, que ele foi contratado para X, para fazer determinado cargo, determinada função, e agora de repente, ele faz 2X, faz duas funções. Então, é interessante que no contrato de trabalho fique claro quais serão essas funções que ele faz, que ele trabalha ali, que ele presta esse serviço. A jornada de trabalho é muito importante também que esteja ali. Essa jornada de trabalho, definindo ali as regras também daquilo que, quando eu falo em contrato de trabalho, isso é importante, eu sempre penso também no regimento interno. Eu não consigo pensar no contrato de trabalho sem um regimento interno. Disposições do contrato de trabalho geralmente são mais secas. No regimento interno, eu já coloco orientações e posturas que eu espero que aquele empregado tenha. Seja com seus colegas, seja em relação à diretoria, seja em relação ao consumidor final daquela empresa. Então, eu preciso criar essas regras claras para esse empregado. Então, não adianta eu querer cobrar do empregado se ele não sabe qual que é a postura que a empresa espera dele. Então, por isso que eu preciso ter um regimento interno. Por isso que eu preciso ter regras claras para que esse empregado ele consiga fluir bem nessa empresa. Perfeito, perfeito. Um ponto bastante importante que muitas vezes é negligenciado pela maioria dos empresários. Esses pontos que você falou anteriormente aí é o que a gente costuma ver, coincidentemente, no dia a dia das empresas que gera as maiores demandas de ações trabalhistas, né? Uhum. Pagamento por fora, hora extra, né? Que muitas vezes não é pago, né? Aí, partindo dessa falta de controle de jornada. E hoje algo que tem sido muito comum, que a gente vê no dia a dia, é a chamada pejotização quando ela é feita de forma ilegal, né? A gente Uhum. não poderia deixar de falar sobre isso.
Quando uma pessoa, né, que trabalha na sua empresa e ela tem ali as características de uma relação de emprego, que basicamente ele é habitualidade, né, trabalha para você de forma habitual, né, onerosidade, ele recebe ali um valor fixo mensal, pessoalidade, né, ele não tem o direito de levar ali um terceiro para poder executar aquela atividade, você quer que ele faça, tem subordinação, né, ele tem que seguir, cumprir ordens, né, exclusividade, ele tem que trabalhar só para você, ele não pode atender você e seu concorrente ali, né, durante o desenvolver das atividades, ou seja, são características de que a pessoa é de fato seu empregado. Como que você vai pegar essa pessoa e vai colocar ela como PJ só porque a priori essa pessoa vai ganhar mais ou porque você vai gastar menos? E hoje isso tem se tornado muito comum hoje, né, no meio empresarial, né, e a gente não está falando que a pejotização é ilegal, porque é um instrumento que pode sim ser utilizado quando aquela pessoa não é de fato um colaborador. Ele tem que ser um prestador de serviço e com as características de fato de um prestador de serviço. O que hoje está acontecendo é essa pejotização no sentido onde coloca um no lugar de outro, e aí onde tem surgido muitos problemas e tem tido aí muitas ações trabalhistas e tem uma leva, né, dos empregados pedindo para ser PJ. Muitas vezes a empresa, por desconhecimento, aceita e acha também que está levando algum benefício e muitas vezes não poderia. E tem casos também ao contrário. Muitas vezes o empregado não precisaria ser CLT, aquela forma que a forma que ele trabalha talvez a necessária. Poderia ele ter um ajuste na jornada, na forma de se trabalhar, na forma de operar, onde a empresa também poderia ele ter uma redução dos custos e fazer uma pejotização correta e legal, e muitas vezes não acontece porque o empresário não está orientado. Fala um pouco para nós sobre essa questão dessa pejotização, Michel, principalmente no viés jurídico. Você deve acompanhar, né, e defender aí vários empresários, né, com esse tipo de problema. O que que tem causado aí essas maiores demandas e o que que você acha que são os maiores erros que têm acontecido aí nessas pejotizações? Hoje é o principal questionamento que aparece no escritório, seja de clientes ou seja de ações que já estão no Poder Judiciário. Então, essa pejotização, ela depende do nível de subordinação. Então, se aquele prestador de serviço ele não for subordinado à empresa, é o que você mencionou. Se não há subordinação, não há sentido dele ser um seletista. Agora, se tem um nível de subordinação alavancado, é necessário, eu vejo ali como um contrato típico. Se tem requisitos, né? Você citou bem os requisitos aí de um contrato de trabalho. Então, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, etc. Não quer dizer que um PJ, ele não tem esses requisitos. Na maioria das vezes ele tem. Ele tem pessoalidade, ele tem onerosidade, ele tem habitualidade. Só que o critério subordinação é o que é o gargalo. Seria a bala de prata ali. Esse empregado, ele é subordinado ou ele não é subordinado? Esse prestador de serviço, desculpa. Ele é subordinado ou ele não é subordinado? Ele consegue prestar serviço para terceiros? Ele pode prestar serviço para terceiros? O fato dele prestar serviço para terceiros é algo definidor de se há ou não subordinação? Não. Muitas vezes, ele é um prestador de serviço, um PJ, mas ele só tem aquele cliente. Ok, tudo bem. Mas não quer dizer que ele seja subordinado, certo? Então, a subordinação seria o critério objetivo para a gente definir se aquele prestador de serviço poderia ou não ser um PJ. Vindo para cá, eu estava vendo um podcast aqui que o pessoal de direito mesmo, eles mencionavam essa situação que a pejotização está criando um outro problema, que é do INSS. Então, se os empregados vão ser PJ, eles não vão contribuir com o INSS. E está criando uma situação que lá na frente pode trazer um desfalque na Previdência Social. Majorar ainda mais esse desfalque da Previdência. E cada dia que passa, a gente percebe muito que os próprios empregados estão pedindo para que seja feito um contrato de PJ. Para que ele reduza ali a carga tributária. Ah, estou pagando muito imposto de renda, estou pagando muito INSS, etc. Então, muitas vezes o empresário cai naquela empolgação, né? Muitas vezes não quer majorar o salário, ou não consegue majorar o salário. E vê-se nessa armadilha de criar um PJ naquele que não é PJ. Lá na frente vai ter uma reclamação trabalhista, o cara vai pedir horas extraordinárias, vai pedir 13º, férias, todos os direitos trabalhistas. E na maioria dos casos, se não for comprovado que não havia subordinação, esse empregador vai perder e vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas. Perfeito, muitíssimo bem explicado. E um tema que também muitas vezes é dúvida, né, e é dor para os empresários, é verbas, né, que muitas vezes ele quer pagar ali para aqueles colaboradores e onde ele fica ali receoso do que vai incidir, né, se vai incidir as verbas trabalhistas, né, os encargos, né, como FGTS, o próprio INSS, 13º, férias e todos esses reflexos.
tem algum tipo de verba ou tem alguma forma de eu remunerar o meu colaborador, onde ele sofra, né, ali um impacto menor, né, de encargos e onde eu também tenho um custo, né, trabalhista menor com aqueles benefícios que eu possa pagar para ele, né, algum tipo de verba ou alguma estratégia que eu possa fazer algum tipo de segregação onde a gente pode ter benefício, que muitas vezes o empresário ele quer até remunerar melhor aquele colaborador, mas muitas vezes ele não consegue pelos reflexos que tem sobre Uhum. aquilo ali. Hoje eu tenho um cálculo lá no escritório, de via de regra geral, a gente tem uma planilha de simulação que quando algum cliente pede, a gente faz. Hoje uma empresa no Simples Nacional, se um colaborador ganha R$ 1.000, com os encargos, impostos e tudo aquilo que vai além do salário, hoje o custo daquela empresa aumenta fora o salário em torno de quase 35%. Então, se ele tem uma folha mensal de R$ 100.000 de salário combinado com o colaborador, quando a gente coloca ali encargos, impostos, benefícios, chega ali a quase 35%. Então, de 100 vai para 135 mil. Isso se a empresa for do Simples. Se a empresa não for do Simples, como a gente tem ali o INSS patronal, eu já vi casos desses encargos ali, eles passam de 60%. Né? O INSS patronal tem casos que eles chegam quase a 30%. Então, se você tem uma folha de 100, se o empregado ganha 10, o salário dele vai para quase 16, o custo total dele. Né? E no Simples Nacional, de 10 mil vai para 13.500. E muitas pessoas às vezes fazem a comparação, né, com outros países onde os empregados não têm direitos trabalhistas, como tem no Brasil, né, e remuneram melhor, mas eles esquecem de todo esse back office, né, que o empregador, né, o empresário tem que arcar pagando em vários direitos trabalhistas. Então, muitas vezes as empresas queriam, né, pagar mais, remunerar o colaborador melhor, mas em virtude de todos esses encargos, impostos, né, que são agregados ali ao salário, ele tem que pagar muitas vezes um salário mais curto, porque senão no fim do mês a conta não vai fechar. Então, a gente geralmente indica uma participação no lucros e resultados. A participação no lucros e resultados geralmente precisa da interferência sindical, seja por um acordo, seja por uma convenção coletiva. Alguns empresários, eles ficam meio receosos, né, de fazer participação no lucros e resultados, principalmente por ter que ter essa interferência sindical. Com a reforma trabalhista, é, por um momento ali, havia-se a possibilidade de fazer essa participação nos lucros e resultados sem intervenção sindical. Aí você poderia até escolher qual departamento receberia. Na minha visão, era excelente essa forma essa legislação, né? Essa forma de partilhar os resultados da empresa. Acho que todo mundo que trabalha, ele quer ter participação, ele quer ver a empresa crescendo. Então, quando eu participo, eu dou participação nos lucros e resultados, esse empregado ele fica mais proativo, né? Ele fica mais animado ali com o dia a dia, ele tá mais... ele traz mais resultado para a empresa. Então, participação do resultado é uma possibilidade. Outra possibilidade seria a premiação. A premiação, ela não incide contribuições previdenciárias, ela não incide reflexo trabalhista, na verdade. Então, por que é interessante a premiação? A premiação é algo que o empresário vai pagar para esse empregado, desde que ele faça um serviço além daquilo que foi pré-estabelecido. Então, ele tem que trazer algo a mais, ele tem que trazer algo não esperado. Então, crio um termo com critérios objetivos para que aquele empregado tenha consciência. Se ele cumprir aquele objetivo, ele vai receber aquela premiação. E o detalhe da premiação é que ela pode ser paga de forma habitual, diferentemente da participação dos lucros e resultados. A premiação ela pode ser paga no mês a mês, desde que, é claro, você cumpra aqueles critérios objetivos que foram estabelecidos naquele termo, naquele acordo. E detalhe, essa premiação é feita através de um acordo individual, ou seja, com o próprio empregado. Eu não precisaria ter ali a intervenção do sindicato, seja por acordo, seja por convenção coletiva. Perfeito, perfeito. São duas estratégias aí que, se o empresário, né, conseguir aplicar e conseguir utilizar, com certeza já traz aí uma redução substancial e expressiva aí no custo seu com folha de pagamento. Um erro bastante comum para a gente passar para o próximo tópico é pagar verbas por fora, né? Muitas vezes o empregador tem aquela mania de querer registrar o colaborador só com salário fixo, né, salário mínimo ou piso do sindicato e paga muitas vezes comissão, hora extra, bonificação, tudo ele quer pagar por fora do contra-cheque, onde ali ele não vai poder, o empregado depois não vai poder usufruir dos benefícios, né, o FGTS dele foi a menor, o INSS dele foi a menor, o seguro-desemprego dele, caso haja, vai ser a menor.
E muitas vezes o empresário não coloca isso na folha de pagamento, né, pelos encargos, mas se aquele empregado ele entrar na justiça, ele vai ter direito de receber de mesma forma, e principalmente se a empresa for do Simples, o que onera muitas vezes é muito pequeno, é só o FGTS, né, que é 8%, como a empresa não tem o INSS patronal. Porque na maioria das vezes, quando esses empresários pagam por fora, eles já pagam férias 10º sobre aquele montante, geralmente. E às vezes eles ficam com medo de colocar na folha de pagamento, entendendo que é um custo muito alto, mas quando a empresa é do Simples, a única coisa a mais que ele iria pagar seria os 8% de FGTS, ou seja, não compensa correr esse tipo de risco. E mesmo que onerasse muito, isso tinha que estar incluso dentro do seu fluxo de caixa financeiro, porque é igual aquela história da vaca em cima da árvore, né? Você não sabe que hora que vai cair, mas que vai cair, vai. Hum. É a mesma coisa de ação trabalhista. Se tem algumas coisas no Brasil que a justiça funciona rápido, é tal da pensão, marido da penha e legislação trabalhista, né? Sim, isso é verdade. É efetiva e ágil. Então não se pode brincar e não faz sentido você pagar por fora. Eu já vi casos de empresários para poder atrair mais talentos e para poder reter esses talentos, pagando um salário acima do mercado, pagando um comissionamento muitas vezes maior, mas pagando por fora. Sendo que se ele às vezes pagasse a comissão padrão de mercado ou o valor justo, ele conseguiria pagar por dentro e não correr aquele risco, porque ele está pagando a mais e está criando um passivo trabalhista para que lá na frente ele possa ser ali cobrado, acionado judicialmente. E por mais que muitas vezes o empresário acha que é só ele pegar um termo do empregado falando que ele que pediu para pagar por fora, ele que pediu para não registrar, ele acha que aquilo tem algum valor legal, mas nesse caso o direito do empregado é irrenunciável, mesmo que ele tenha pedido para não receber, lá na frente ele vai ter que receber do mesmo jeito. Esse ponto que você mencionou, na maioria das vezes o empresário já paga 13º e férias e mesmo assim ele tende a querer deixar fora do holerite. Não faz sentido, né? Se o que vai majorar é somente o INSS. Então, assim, o custo dele é ínfimo. Então, quando a gente senta e mostra para ele, fala, olha, o custo seu aqui é só o INSS, por qual razão você não vai deixar na folha? Esse ponto que você falou, assim, é fundamental, fundamental. Não tem razão de você não colocar na folha se você já está pagando 13º, férias, etc. Outro ponto que é interessante também está relacionado à precificação. Então, se ele quer pagar por fora, será que minha precificação da minha mercadoria, da minha prestação de serviço está correta? Será que o salário que eu estou pagando realmente comporta, a minha atividade comporta? Então, na maioria dos casos, o erro não está no empregado, não está no salário, mas está na precificação daquele produto, daquele serviço. Isso é até interessante, eu vou até retornar um pouquinho da questão tributária, porque a questão da precificação ela vai se tornar ainda mais relevante com a reforma tributária, porque hoje, quando você vai precificar, você tem que levar em consideração de quem você compra, para quem você vai vender, principalmente quando eu estou falando de lucro real e lucro, né? Principalmente lucro real e lucro presumido. Só que com a reforma tributária, essas empresas do Simples Nacional, elas vão disponibilizar crédito para o adquirente da mercadoria dela ou da prestação de serviço. Então, a depender, a empresa que está no lucro real e no presumido, o comprador, ele, ou o tomador do serviço, ele vai fazer cálculo. Falar, olha, se essa empresa do Simples Nacional, ela está me fornecendo um serviço, ou está me vendendo um serviço, cujo custo do produto dele é próximo a uma empresa do lucro real e presumido, não faz sentido eu comprar deles. É melhor comprar do lucro real e do lucro presumido, porque eles vão me dar um crédito maior. Então, essa precificação ela vai se tornar mais relevante ainda. Então, a empresa que não tem precificação, que não sabe o CMV dela, que não sabe o custo da mercadoria vendida, ela vai estar fora do mercado. E outro ponto que é importante também, ainda pegando esse gancho no tributário, é a questão do fluxo de caixa. Que hoje, na maioria das empresas, ela trabalha com fluxo de caixa do tributo. Ou seja, ela teria que recolher o tributo nesse mês, ela tem um mês ali, fez as vendas, ela não recolhe o tributo nesse mês, ela vai recolher o tributo no mês seguinte. Isso eu estou falando de ICMS e de PIS e COFINS. Trabalha com dinheiro do governo, né? Trabalha com dinheiro do governo. Só que com a reforma, o split, né? O split payment, ou seja, quando o cliente pagar, já vai destacar o tributo. Ou seja, esse dinheiro não vai entrar no caixa dela. Então, ela não vai ter fluxo de caixa. Então, a empresa, a partir de 2026, vai ter a alíquota pequena ali, né? Mas se ela não mudar a forma de pensar e se ela não estabelecer essa questão de fluxo de caixa, elas vão quebrar mesmo. Vão quebrar. Então já é interessante já pensar nisso e já pensar em estratégias, de como funciona essa reforma tributária. Empresário que até hoje está alheio à reforma tributária, ele já está para trás. Ele já está para trás e o negócio dele está indo para o buraco. Exatamente, você tocou num ponto aí que a gente não tinha falado, né, na parte de planejamento tributário, mas
Reforma tributária ela tá aí, batendo na porta. 2026, agora a partir já de janeiro, faltam aí praticamente só 5 meses. Já algumas situações da reforma já estão aí na porta para que possam, né, já ser praticadas em relação à questão de nota fiscal, uma alíquota mínima, né, ali de 1% que vai ter. Então, se você não está se preparando, se você não está entendendo o cenário qual a sua empresa vai estar, se você não se atentar à precificação que vai ser, como se diz, a cereja do bolo na reforma tributária, se você não se atentar ao seu fluxo de caixa, que com certeza vai ficar comprometido, porque você vai deixar de trabalhar com o dinheiro do governo que você paga imposto hoje postergado. Se você não entender de quem que você compra para que você possa tomar o máximo de crédito, se você está no Simples Nacional e você não rever a sua precificação para que você talvez possa ali entrar no regime híbrido, onde mesmo no Simples Nacional você possa fazer ali a questão do IBS, do CBS, você vai ter sérios problemas. A gente estava analisando e fazendo uma análise, né, na nossa carteira de clientes. Tem muitos clientes que, se não reverem a precificação para poder oferecer o crédito para quem está contratando o serviço, ele não vai ter mais para quem trabalhar. Um exemplo: um médico hoje presta um serviço X para um hospital no valor de R$ 30.000. Ele está no Simples Nacional. Para o hospital que o contrata, que precisa de tomar crédito, no caso, com a reforma de IBS e CBS, se esse prestador de serviço não fornecer o crédito integral, ele vai ser carta fora do baralho, porque aquele contratante, ele não vai ter o benefício que ele pode ter, ele vai pagar mais caro para contratar aquele profissional. Em contrapartida, aquele prestador de serviço, ele tem que ver forma dele poder fornecer esse crédito. Mas como que ele vai fornecer esse crédito? E aí ele vai ter que pagar um imposto mais caro sem mexer na precificação dele. Então, quem contrata vai rever os seus fornecedores para fins de tomada de crédito, e quem presta serviço também vai ter que fazer ali um planejamento tributário e rever o seu enquadramento, porque senão ele não vai ter nem para quem prestar serviço. Hoje isso já ocorre, né? Hoje, empresas do lucro real, muitas vezes eles já não querem comprar de empresas que são do Simples Nacional, porque a transferência de créditos ali, principalmente de CMS, ela é muito menor quando compra de uma empresa do regime normal. E com a reforma tributária isso vai ficar muito mais em voga, porque virou ali praticamente um quebra-cabeça. Quem não tiver inteligência tributária e não tiver bem preparado e bem assessorado pelas suas contabilidades e pelos seus advogados, vai ter sério problema e corre risco de quebrar. A reforma está aí na porta. E vamos falar agora sobre, para a gente finalizar, Michel, um tema que eu acho que é bastante relevante, que são contratos, né? Eu estava gravando um vídeo ali agora e tem uma frase que eu aprendi, nunca esqueço, que contrato é um documento que é feito entre amigos para usar quando a amizade acaba, né? E muitas pessoas, elas querem ter relações, né, no meio empresarial, muitas vezes de sócio, prestador de serviço, colaborador, e relações em geral, sem documentar aquilo que muitas vezes é combinado ali numa mesa de boteco, às vezes num evento de fim de semana, num aniversário ou numa conversa informal. E muitas vezes o que vai salvar muitas pessoas e muitas empresas lá na frente é simplesmente um contrato. Às vezes, se fosse feito ali no papel de pão e assinado, às vezes já é algo que poderia ser apto para poder brigar ali judicialmente. Então, fala um pouco para nós qual a importância dos contratos, né, dentro de uma empresa, partindo ali já dos sócios, né? Porque os sócios, eles acham que muitas vezes que o contrato social é o documento mãe. E ele é de fato o documento mãe. Mas no contrato social não vai poder conter coisas que muitas vezes é combinado só entre os sócios. Quanto que cada um vai ganhar, o que cada um tem que fazer, regra de entrada, regra de saída, como que um sócio vai sair, qual que vai ser a forma de precificação da empresa. Então, por exemplo, um acordo de sócio, que é um documento que a maioria das empresas e sociedades não tem, é um documento hoje que eu entendo que como se diz, é o ingresso para uma sociedade. Vamos abrir uma pequena empresa, uma lanchonetezinha aqui que vai faturar 10 mil por mês. Nós vamos ser sócios? Vamos. Primeira coisa, acordo de sócio. Nem que seja uma coisa simples que vai evitar muitos problemas. E a maioria dos empresários não tem. Fala um pouco para nós sobre a importância desses contratos, principalmente do acordo de sócio. Eu falo que o acordo de sócio ele deveria ser anterior ao contrato social. Perfeito. O contrato social, ele formaliza, ele é público, ele vai ser averbado ali na junta comercial. Ali traz todas as questões relativas ao nascimento dessa sociedade. Só que o acordo de sócio não. O acordo de sócio, ele estabelece as regras do jogo daquela sociedade que se inicia. Então, ali eu estabeleço o que cada sócio vai fazer. Eu estabeleço ali regras de saída, regras de exclusão, casos de falecimento, casos de valoração das cotas sociais, se vai ter um valor-eixo, se vai ser por valor de mercado, se esse sócio quer sair, quais seriam as formas de pagamento. Então, esse acordo de sócio, eu não preciso dar publicidade para ele. Ele é um contrato particular, só que ele faz regra entre os sócios. Então, já o contrato social não. O contrato social ele é público, então toda e qualquer pessoa pode ter acesso a ele ali. É inadmissível você ver
uma abertura de uma empresa sem que os empresários ali, eles sentem, olha, vamos falar sobre contrato social. Muitas vezes, o que que eles fazem? Eles delegam para a contabilidade, né, ela já tem ali os seus modelos, fala, olha, é isso aqui mesmo que vocês querem? Passa para eles, eles muitas vezes nem lê, só assina e toca, né? Aí lá na frente tem um conflito societário. Nesse conflito societário não estabeleceu quais seriam as regras de saída desse empresário, quais seriam as regras de exclusão desse sócio, porque também tem uma premissa que é interessante, que muitos empresários entendem ou acham que o sócio tem que trabalhar na sociedade. Isso não é verdade. O sócio não necessita trabalhar na sociedade. A partir do momento que ele integraliza o capital social, a sociedade já tem que se gerir. Você contrata o administrador, contrata ali os empregados. Então, não necessariamente esse sócio tem que estar lá no dia a dia. Exceto se ficou pré-estabelecido no acordo de sócio que esse empresário iria trabalhar e ele iria fazer determinada situação. E se ele não faz essa determinada situação, que foi pré-estabelecido no acordo de sócio, é um motivo de exclusão. Então, eu posso ir lá na junta, pedir a exclusão dele e homologar por ali. Isso é interessante que várias coisas a gente pode fazer na junta comercial. Muitas vezes a pessoa, os empresários ficam pensando, tem que mover uma ação judicial para excluir esse sócio, etc. Isso vai depender muito. Se está no contrato social e se está no acordo de sócio. Perfeito, perfeito. Acordo de sócio é um documento muito importante. E você tocou num tópico aí que muitas vezes a gente tem que ficar administrando conflito, né, entre empresários, a gente enquanto contador e você também como advogado. Muitas vezes a gente tem que fazer, às vezes, papel até de psicólogo, né, de árbitro, né, de juiz ali. E às vezes tem dois sócios que às vezes estão com algumas divergências e a gente fica tentando ali, né, mediar, apaziguar para chegar a um denominador comum. E hoje um dos grandes problemas que tem dentro de uma empresa é o critério de remuneração, né? A maioria dos empresários, eles não sabe a diferença de prolabore e distribuição de lucro. E como você bem Sim. pontuou, não é porque eu sou sócio de uma empresa que eu tenho que receber um salário, um prolabore mensal. Eu só recebo um prolabore, inclusive é o significado da palavra, prolabore, vem do prolabore, é para quem trabalha. Sócio que só investe e não trabalha, ele não tem que receber prolabore, ele não tem que receber salário mensal. Ele tem direito a receber só distribuição de lucro se a empresa der lucro. Então, muitas vezes, eu posso abrir uma sociedade meio a meio com a pessoa, nós investimos o mesmo tanto, e eu ganhar mais que ela, porque ela às vezes não trabalha e eu trabalho, ou às vezes a gente tem funções diferentes, às vezes a minha função ela tem que ser remunerada de uma forma diferente do que o meu sócio, às vezes, recebe. Muitas vezes eu tenho 90% da empresa e meu sócio tem 10%, mas às vezes ele vai receber mais que eu, principalmente mensalmente, porque ele trabalha, ele tem um prolabore e eu não tenho, eu sou sócio investidor, eu só tenho direito a receber distribuição de lucro, seja trimestral, semestral, anual, se a empresa der lucro. Então, essa distinção e essa definição que principalmente tem que estar clara ali no acordo de sócio que precisa ser feito, vai ficar claro esses critérios de remuneração e principalmente de funções de cada sócio. Porque lá na frente, a maioria das brigas que acontece é isso: é um achar que está ganhando mais ou menos que o outro, um achar que está trabalhando mais ou menos que o outro. E se isso tivesse sido combinado e definido lá atrás de forma correta, muitas divergências não ocorreriam e muitas sociedades não viriam ao fim, justamente por saber dois conceitos básicos, né? Prolabore e distribuição de lucro. Sim. Isso é importante, que na maioria dos casos a gente percebe também que algum sócio, ele vem fala, olha, não, esse aqui é meu sócio e tal, só que eu vou entrar com dinheiro e vai entrar com serviço. Na sociedade limitada não tem sócio de serviço. E isso é tão interessante que geralmente o sócio de serviço lá na frente, ele vai achar que está trabalhando mais, ele está se entregando mais do que aquele sócio que entrou com capital. Só que ele não vê o valor do capital, né, que foi investido ali. Então, por isso que o acordo de sócio é importante. E esse sócio que aparentemente entraria com serviço, é interessante que sim, ele invista dinheiro nessa sociedade para estabeleça ali as formas de aquisições de cotas sociais, para que ele de fato tenha cotas sociais nessa empresa. Esse critério que você mencionou, 90-10, por exemplo, isso é de tanta relevância no conflito societário, para fazer alterações e tomadas de decisões, esse percentual que eu tenho do capital social, ele é fundamental. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho 3 sócios, um desses sócios é um minoritário, os outros sócios entendem que pela venda da sociedade ou venda da sua participação, se esse sócio ele tem mais de 25% do capital, se não me engano, ele poderia obstar que os outros vendessem a cota, a parte dele. Então, imagine que, veja tanto que é importante você pré-estabelecer esses percentuais que cada sócio tem.
Então, é fundamental que o sócio que invista, de fato, tenha ali um percentual majorado ou tenha um percentual estabelecido com aquilo que foi investido na sociedade. Perfeito, perfeito. Tem uma forma que muitas vezes é feita, nesse caso, porque isso é muito comum, né? Sociedade, eu entro com dinheiro, você entra com trabalho, e a gente sabe que em sociedades limitadas, em empresa limitada, isso não pode acontecer. E a forma mais fácil de acontecer isso aí é que aquela pessoa que não está investindo dinheiro, ele pague, né, as suas cotas sociais, às vezes a prazo, né? Gere ali um mútuo, um empréstimo, uma nota promissória, onde ele vai pagando mensalmente, né, ali com parte do seu prolabore, ou com parte da distribuição de lucro. Mas esse tipo de sociedade é a sociedade típica para, na maioria das vezes, dar errado. Eu entro com dinheiro, você entra com trabalho. Porque lá na frente, quem entrou com trabalho, ele vai ter a sensação que só ele trabalha e que ele está carregando a empresa nas costas. O outro vai ter a sensação que ele fez demais por colocar o dinheiro, porque ele acha que muitas vezes o dinheiro vale mais que o trabalho do outro sócio. E se isso tivesse sido combinado e pactuado de forma correta lá atrás, evitaria muitos desses problemas. Então, é um tipo de situação que a gente não recomenda que seja feito. Sócio de trabalho e sócio de capital em empresa limitada. Eu acho que para a gente finalizar, Michel, que a gente já falou, acho que bastante temas importantes. Eu acho que o que fica claro aqui, né, para todo empresário é que ele precisa estar bem orientado, bem acompanhado e bem gerido. Muitas vezes o empresário ele acha que ele só precisa de um advogado quando dá um problema para poder resolver. E aqui ficou nítido, notório e claro que um suporte jurídico pré, né, ou seja, um trabalho de compliance, um trabalho preventivo, é muito mais importante do que você só corrigir o problema quando você tiver ali uma ação, quando você tiver ali um dissídio, quando você tiver ali um desacordo, né, com o sócio, com o colaborador, ou com o prestador de serviço, um fornecedor, um cliente. Então, fala um pouco para nós daquilo que você pode oferecer, qual o trabalho que pode ser feito, se tem como uma empresa te contratar ali antes de abrir para você dar uma consultoria e fazer ali toda a programação de contratos e orientações, e que essa empresa, se essa empresa também pode te contratar mensalmente para você dar esse suporte. Como é que funciona aí esse trabalho jurídico que você pode prestar aí para os empresários? Certo? No escritório, a gente sempre parte dessa premissa do preventivo. Então, os três tópicos que foram abordados aqui por nós hoje, que foi o tributário, foi o trabalhista e foi o empresarial, todos pressupõem algo preventivo. Então, o planejamento tributário é preventivo, eu sempre faço na competência anterior, para que ele vala, para que ele comece a valer na próxima competência. O trabalhista, eu sempre faço de forma preventiva também. Se eu já tiver uma demanda trabalhista, já foi, eu já perdi ali o time. Quando eu penso no empresarial, acordo de sócio, contrato social, também sempre de forma preventiva, antes que tenha um conflito societário. Então, o escritório ele parte dessa prevenção. Temos consultorias, a ideia nossa lá é prestar essa consultoria contínua para o empregado, seja do nascimento para o empresário, seja do nascimento da empresa até ali o seu encerramento. Muitas vezes, na rescisão de uma sociedade, a gente também está junto. Ah, vamos fazer o distrato social? Vamos. Ah, vamos demitir o empregado? Vamos, está aqui o distrato do contrato de trabalho. Então, esses pontos são de extremamente importância que a gente faça um preventivo. Então, no escritório, a gente trabalha de forma mensal ou muitas vezes pontual. O empresário está com a situação, ele quer fazer um acordo de sócio. Ele já tem uma empresa constituída, fala, olha, meu sócio aqui, eu estou vendo aqui que a gente pode ter um conflito societário futuro. Ah, não, então vamos fazer um acordo de sócio, vamos pré-estabelecer as regras, para que todo mundo saiba o que cada um tem que fazer para alavancar essa sociedade. Então a gente faz um acordo de sócio. Ah, não, eu preciso agora de uma assessoria mensal, eu preciso que você analise os contratos, eu preciso que você faça um compliance trabalhista, estabelecendo aquilo que eu fiz no passado. Está conforme a legislação? Está atendendo questões jurídicas, questões de segurança do trabalho, etc. Então, a gente sempre trabalha dessa forma com os nossos clientes. Perfeito, perfeito. Então, para você que é empresário, tem os contatos aqui, né, do Dr. Michel. Procura ele no Instagram, procura o escritório dele aí e arrume, né, a sua casa antes que você comece a ter problemas. E se você puder se preparar, se prevenir, fazer aí de forma prévia, antecipada essa proteção, esse trabalho jurídico, com certeza você vai ter bastante resultados aí no seu negócio e evitar prejuízos e problemas e passivos futuros. Michel, eu queria te agradecer, tá, por ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo, por contribuir com o seu conhecimento, né, e com a sua expertise aí para nós e para vários empresários que vão estar vendo aí os cortes, né, que vão ser gerados a partir desse podcast, e o vídeo original que a gente vai ter lá no YouTube, né. Queria agradecer por ter vindo, né, por ter aceitado, e que você continue aí crescendo e ajudando aí muitos empresários e empreendedores aí a estarem mais seguros e ter menos prejuízos e problemas aí na seara da justiça, tá bom? Mas que eu agradeço, a satisfação toda minha. Como eu falei,
Eu me sinto honrado aqui poder contribuir, né, com os empresários, contribuir com você. A questão jurídica ela é problemática para qualquer empresário, principalmente para quem não está acostumado com questões jurídicas, e a maioria dos empresários não estão. Então, quando chega uma demanda trabalhista para ele lá, parece que é o fim do mundo, né? Ele não está preparado para aquilo ali, principalmente quando eu penso em pequenos empresários. Questão tributária da mesma forma. Então, que bom que a gente pôde bater esse bate-papo aqui, dar essas dicas importantes. Se o empresário atentar essas dicas, eu tenho certeza que ele vai ter ali muito menos dor de cabeça. Perfeito, bom demais. E a gente fica por aqui. Agradeço você por acompanhar aí mais uma edição aí do LucraCast. E fique ligado aí nos próximos episódios, com certeza vão ajudar bastante você, empreendedor, a melhorar o seu negócio e ter mais lucro. Valeu, até a próxima.